Na Semana da Consciência Negra, temos a honra de trazer a doutora Diana Santana, médica neurocirurgiã, formada pela Universidade Federal da Bahia, com residência em neurocirurgia da USP. Doutora Diana está entre as 5 médicas neurocirurgiãs negras do Brasil e é com grande alegria que ela chega ao terminal falando sobre preconceito, sobre câncer cerebral e falando sobre coisas tão importantes. E eu espero que vocês gostem muito sobre esse nosso primeiro bate-papo com a doutora Diana. Curta esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes, siga a gente e se inscreva no canal. Roda a vinheta! Doutora Diana, neurocirurgiã, mulher e negra. O funil foi muito apertado para você chegar até aqui? Olha, com certeza. Quando eu entrei na faculdade de medicina na UFBA, eu já era uma minoria, apesar de eu estar na capital negra do Brasil, né? Apesar disso, dentro da minha sala de aula, acho que menos de 10% dos alunos eram negros, sendo que estávamos numa população em que cerca de 80% das pessoas se declaram como negros e pardos, né, em Salvador. Então esse foi um funil inicial. E na neurocirurgia, além do funil pela minha cor de pele, eu tive o outro funil pelo meu gênero, né? Na neurocirurgia, menos de 8% atualmente dos neurocirurgiões são mulheres. Então, realmente, somos a minoria, porém, estamos aqui cada vez mais crescendo, plantando essa sementinha para que outras mulheres e outras mulheres negras sigam também esse caminho. Sim, com certeza. Você pode nos dar um retrato de como é o ambiente na medicina cirúrgica brasileira? Homens brancos ocupam quais funções? E as mulheres negras? Alguma vez você sentiu que estava sendo mais cobrada por ser mulher? Dentro de um serviço médico, né, hospitalar, como é o serviço da neurocirurgia, mais especificamente, realmente os homens brancos são a imensa maioria, né, nos cargos de neurocirurgiões, né? Quando você vai para o hospital, quando você vai para o centro cirúrgico, o bloco cirúrgico, que é o nosso ambiente de trabalho, né, do nosso dia a dia, a grande maioria das pessoas que estão ocupando as posições como cirurgiões são homens e são brancos, né? Sim. Mulheres negras eu vejo muitas circulando no hospital, porém geralmente são técnicos de enfermagem, né, auxiliares de enfermagem, o pessoal da limpeza, da faxina. São muito poucas mulheres nas posições de cirurgiães, né? E muito poucas mulheres negras. Realmente é um ambiente bastante... a gente consegue observar bastante essa discrepância, né, entre homens e mulheres e suas posições e cargos, né, de trabalho no centro cirúrgico. Mas estamos caminhando para que isso mude, né, para que isso melhore. Durante o meu processo de formação, antes de eu chegar na etapa de ser residente, nós passamos por um processo seletivo, né, e dentre as etapas do processo seletivo, mais especificamente na entrevista, teve um serviço em que eu prestei a prova de residência, em que me foi questionado o fato de eu ser mulher, né? E aí, e mulher em neurocirurgia? E aí eu respondi a pergunta com sim, qual é o problema? Então, ainda principalmente nesse serviço, ainda era um estigma o fato de mulheres estarem prestando a prova para esse tipo de residência. Mas onde eu fiz a minha residência, eu fui muito bem acolhida, que foi no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu não recebi nenhum tratamento diferente em relação aos meus outros colegas neurocirurgiões, então, mesmo número de cirurgias, eu entrava, os mesmos pacientes, os tipos de pacientes, os tipos de cirurgia, isso nunca houve uma diferenciação. Mas já me questionaram, inclusive uma outra colega neurocirurgiã mulher,
comentou uma vez que para eu estar ali naquele lugar eu tinha que ser 2 vezes melhor do que um homem, né? É muito doído você ouvir isso de uma outra mulher, né? Então, mas eu sempre fui de dar o meu melhor para fazer as coisas que eu fiz, então eu sempre vivi intensamente todos os processos de aprendizado, né, do meu ensino. E não sei se sou 2 vezes melhor, mas eu sou muito boa no que eu faço. Modéstia à parte. Não tenho dúvida. E é assim também fora do Brasil? Olha, sim, infelizmente. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, em alguns serviços, eu fiz alguns estágios fora do Brasil, eu fiz um estágio em neurologia na Harvard, fiz um estágio em neurocirurgia durante a graduação na Universidade de Valladolid, na Espanha, e fiz também um fellow na Universidade da Califórnia, em cirurgia minimamente invasiva de base de crânio. E ainda temos poucas mulheres, né, nesses espaços dentro da neurocirurgia, nesses lugares fora do Brasil. Mas apesar disso, na UCLA, quando eu estava fazendo o meu fellow, uma das mulheres neurocirurgiãs, que era de lá do serviço, estava crescendo no sentido de liderança, e atualmente ela é a chefe do serviço de neurocirurgia. Então eu acho que ainda temos um certo caminho a trilhar, mas o nosso trilho, o nosso caminho vai ser... Está sendo feito. Está sendo feito e está subindo. Sim. E após seu ingresso na medicina, você notou que houve um aumento de mulheres na área de neurocirurgia ou os números ainda são tímidos? Está crescendo. Eu atualmente faço parte da Comissão de Mulheres Neurocirurgiãs da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e recentemente a gente teve uma reunião virtual em que a gente pôde conversar sobre esses números e ainda não são dados que foram publicados, mas contando-se atualmente o número de mulheres que cursam a residência de neurocirurgia, somado às mulheres neurocirurgiãs aqui no Brasil, esse número que eu falei para vocês no início, que éramos apenas 8%, ele já está em torno de 16%. Então, essa sementinha que a gente tem batalhado de estimular mulheres a prestarem, né, residência para áreas cirúrgicas, sempre mostrando que é possível ser mulher e ser cirurgiã. Eu acho que de certa forma isso tem incentivado para as meninas e esse número vem crescendo. Que bom, chegaremos lá. Com certeza. Lendo e assistindo outras entrevistas que você deu, vi que você fala sobre o preconceito contra negros na medicina, especialmente mulheres negras. Desde residentes que são barrados nos seus hospitais de estágio, porque as pessoas que controlam o acesso não acreditam que eles façam parte da equipe, ainda que identificado com um crachá. Há médicos especialistas que são confundidos como equipe de limpeza do hospital. Ao longo da sua carreira, você sentiu alguma evolução ou piora neste quadro? Venho percebido a evolução. Lógico que eu tenho um pouco de viés, porque, de certa forma, quando você está inserida naquele ambiente hospitalar, por exemplo, eu trabalho em alguns hospitais da rede privada aqui de São Paulo, e ao longo dos anos as pessoas já começam a te conhecer e a te reconhecer, né? Principalmente pelo trabalho. A gente também tem um trabalho forte de mídia social e as pessoas... a informação ela circula, então quando eu chego nos hospitais que eu trabalho, eu não sofro mais esse tipo de, entre aspas, confusão, né? Isso aconteceu, com certeza era muito mais frequente quando eu era residente, né? Esses confundimentos. Isso aconteceu logo que eu terminei a residência e estava começando a me inserir no mercado de trabalho aqui de São Paulo, mas hoje em dia eu vejo comigo, pelo menos, né, já um reconhecimento e eu sinto que as pessoas já sabem quem eu sou, né, naquele ambiente. Mas eu participo de grupos de mulheres negras, de médicas negras, né, e ainda, infelizmente, é uma queixa muito frequente dos meus amigos negros e negras, esse tipo de questionamento, esse tipo de confusão, isso ainda é algo que povoa os nossos grupos de WhatsApp. Infelizmente, ainda existe.
E como que você acha que, como sociedade, podemos enfrentar esse tipo de preconceito? Eu acho que a gente tem que reconhecer que qualquer pessoa pode estar em qualquer ambiente e estar dentro de todas as posições, seja hierarquicamente, entre aspas, superiores ou não, né? Então, eu acho que se a gente parar de se questionar se aquela pessoa negra ela pode estar ocupando aquele espaço ou não, eu acho que isso já é um grande passo que a gente pode tomar. Ter reconhecimento, né, que qualquer pessoa pode estar em qualquer lugar, eu acho que esse é o passo inicial para a gente evitar esse tipo de confusão que acontece. Né? Sabe que quando eu fui fazer minha cirurgia no ICESP, eu tive o privilégio de uma médica de Angola segurar minha mão antes de eu ser anestesiada, né? Porque acho que ninguém quer ficar sozinha naquela sala. E eu pedia para todo mundo que passasse segurar minha mão. E ela estava ali para acompanhar, uma residente para acompanhar a minha cirurgia. E aí ela pediu a minha autorização. Eu falei assim, claro. Ela falou, você quer alguma coisa? Eu falei, eu quero que você segure minha mão. E ela ficou ali, o nome dela é Alessandra, eu nunca vou esquecer disso. E ela ficou o tempo todo ali. Depois, eu recebi uma revista do hospital. E eu acho que as instituições também deveriam, como instituições, também reconhecer isso. Era uma revista que reconhecia todos os funcionários e não tinha um funcionário negro. É horrível essa falta de porque a gente não se sente reconhecido. Exatamente. Não é nem reconhecido, a gente não se sente representado. Acho que a gente também tem que participar não só como membros de corpo clínico. Eu acho que é importante a gente estar inserido em cargos de direção, né, em cargos de mentoria e que exijam cuidados, né, maiores e de representação, né, propriamente dita. Acho que se a gente passar a ter pessoas negras ocupando cargos de liderança, eu acho que isso, de certa forma, torna um pouco mais equilibrado, né? E pessoas negras conseguem chamar outras pessoas negras para estarem ali. Então, é sempre uma pessoa puxando outra e cada vez mais ocupando posições de decisão, né? Isso é importante e a gente como sociedade também fazer o nosso papel, né? Porque eu como paciente mandei o meu e-mail ali para a ouvidoria falando que eu não achava legal aquela revista, né? Porque eu tinha enfermeiras que cuidavam de mim, eu tinha auxiliar de enfermagem que estavam ali comigo a todo momento, mulheres negras, e que elas não estavam ali naquela revista. Com certeza. Né? Então, que eu não achava legal aquela revista. E daí a sua importância também de trazer para o seu canal esse tipo de representatividade, né? Com certeza. Vamos lá. Eu brinco com o meu neurocirurgião que você é aquela pessoa que abre o meu HD, né? O cérebro ainda é um órgão do ser humano que menos sabemos, né? É uma caixinha de Pandora. Isso já mudou? Quais foram os avanços que você presenciou ao longo da sua carreira? Muita coisa tem mudado, sim, né? A gente cada vez mais entende sobre a neuroplasticidade do cérebro, a capacidade que o cérebro tem de formar novas conexões. O que eu acho que para mim foi mais marcante, né, ao longo desses anos que eu acompanho neurociência e neurocirurgia foi o exoesqueleto, né, que foi na Copa do Mundo, em que um pesquisador brasileiro, né, que fez essa carapaça metálica, esse artefato metálico e que houve a possibilidade de uma pessoa com uma lesão medular grave, em que ele conseguisse, através do comando do cérebro conectado a esse exoesqueleto, dar o chute inicial, né? Da bola ali no gol na Copa do Mundo. Então isso foi um avanço muito grande. A gente pensar que um lesado medular que não teria condições de reabilitação e de se reintegrar, né, andando e praticando um esporte, você conseguir ver essa mudança, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem avançado, devagar, obviamente,
mas aos pouquinhos também, assim como a mulher na neurocirurgia, eu acho que os avanços do cérebro eles estão acontecendo, né? Em relação à oncologia, né? O fato de a gente ter quimioterápicos mais potentes que alguns anos atrás você não teria a possibilidade de qualidade de vida e de sobrevida, né, em pacientes com cânceres cerebrais. Então eu acho que isso aos poucos tem evoluído. E o que vem por aí? Você sabe de pesquisas inovadoras no seu campo de atuação? Bom, como eu mencionei, essa parte de neuroplasticidade, a questão de neuromodulação também tem sido cada vez mais estudada, dor e tratamento de várias outras doenças, Parkinson, né, doenças, distúrbios de movimento, distonia, o uso de neuromoduladores, de estimuladores cerebrais, né, aqueles marca-passos do cérebro, cada vez mais tem tido boas respostas, né, no tratamento de várias doenças neurocirúrgicas. Então isso é um campo que também tem crescido bastante e eu acho que é uma área muito promissora. Tá. Entendi. É meio difícil. Em relação ao câncer cerebral, por que se fala tão pouco dele? E por que não se fala em prevenção? Por que quando a gente descobre já é em um estágio onde nada se pode fazer? Pouco se pode fazer, na verdade. Porque realmente a gente ainda não tem como prevenir o câncer do cérebro. A gente sabe que muitos dos fatores que estão relacionados ao desenvolvimento dele são fatores genéticos e inerentes a cada pessoa, né? Então não necessariamente também são hereditários. Então não significa se caso você, por exemplo, tivesse um filho ou uma filha e saber se ele poderia desenvolver um câncer no cérebro, apesar de toda a sua pesquisa de DNA, se isso fosse feito, a gente não tem ainda como saber. Então, como a gente ainda não sabe quais são as coisas que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento desse tipo de câncer, então realmente a gente fica de mãos atadas. Não existe, por exemplo, como o câncer de mama, em que é possível um rastreio populacional através de autoexame ou através da mamografia, né, a partir de determinada idade. Isso ainda não é possível ser realizado em pessoas com câncer de cérebro. Esse tipo de rastreio ainda, infelizmente, não existe. Então, realmente, quando dá algum sinal e sintoma para o paciente que isso passa a ser investigado. Infelizmente, eu ainda não tenho essa resposta para você, Dani. É sorte ou azar? Ai, não sei dizer. Não sei dizer. Sim, é um sorteio da vida. Entendo. Eu tenho falado muito nos meus vídeos sobre o quanto o câncer cerebral nos deixa frágeis e vulneráveis. Além de ser uma doença cheia de mitos e preconceitos, no caso do câncer cerebral ainda temos os efeitos que os tumores produzem a depender aonde eles estão no nosso cérebro. Ao longo do tratamento somos obrigados a nos adaptar a uma sequência de perdas. Eu, por exemplo, comecei pela perda dos cabelos, depois perdi um pouco da minha mobilidade. Agora perco a hora dos meus dias dormindo, né, porque eu tenho muito sono por conta das medicações, por conta da lesão. E perdi meu antigo trabalho e tantas outras coisas que a gente vai perdendo e vai se adaptando. Como que você lida com a sua relação com os seus pacientes? Como que é isso, assim, você... Eu me conecto muito. Eu sou do tipo de médica que estabelece vínculo. Eu não sei não criar uma empatia para o que uma pessoa está vivendo e está sofrendo. Eu acompanhei e acompanho, né, muitos pacientes com câncer, né, não só no cérebro, mas na medula, né, que também é uma área de atuação do neurocirurgião. E eu faço vínculos com o paciente, eu faço vínculos com a família, mas o que eu posso passar para eles como médica é o conforto, né? É a qualidade de vida, é estar presente nos momentos em que esse paciente precisa de apoio, precisa de ajuda.
Então, esse é o meu vínculo e eu tento fazer esse vínculo sempre da forma mais positiva possível. Eu já perdi muitos pacientes, infelizmente, faz parte da nossa rotina, a gente sofre por dentro, mas o que a gente passa para os nossos pacientes e para os familiares deles é todo o amor e todo o conhecimento, né, que a gente tem para fazer com que essa passagem seja o mais feliz possível. Sim, seja menos dolorida. Exatamente. Né? Fique ligado na segunda parte desse vídeo, que com certeza está incrível. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nas suas redes, siga a gente, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um beijo!